É impossível impedir que alguns momentos tristes aconteçam na nossa vida, né? O que é preciso fazer é não permitir que a tristeza permaneça em nosso coração por muito tempo, que ela more dentro de nós. Mas isso que aconteceu, esse episódio que aconteceu no nosso país, é algo que entristece extremamente a nossa alma, inevitavelmente, né? Porque manifestações de violência, manifestações do mal sempre causam muito desequilíbrio, muita angústia e desarmonia dentro de nós, não é? Porque saber que existem pessoas que agem dessa forma extremista, né, primitiva no nosso país, que é um país que tem muito problema, a gente sabe disso, mas sempre foi considerado um país de pessoas alegres, acolhedoras, né? Pessoas muito espiritualistas, religiosas. É algo muito triste realmente isso está acontecendo no Brasil, mesmo porque a gente sabe que foi o extremismo religioso e a deturpação religiosa também que causaram tudo isso, né? Não somente, mas também. Mas a gente não deve se deixar dominar por esse sentimento de desânimo, de tristeza ou de raiva. Então é necessário compreender mais sobre esse tipo de atitude de uma massa de pessoas, né, que parece ter descido a escala da evolução humana, na verdade. Porque a compreensão ajuda a gente a superar essas coisas, essas impressões negativas, dessa coisa ruim, não é? Então eu trouxe aqui uma explanação do Eduardo Moreira, do ICL, do Instituto Conhecimento Liberta. Ele postou um vídeo falando sobre um livro do Freud, muito oportuno para esse momento, um livro chamado Psicologia das Massas, Análise do Eu e de Outros Textos, que apesar de ser de 1920, é totalmente atual para a gente entender esses acontecimentos, como tem tudo a ver, não é? Olha só esse trecho desse livro, Psicologia das Massas. O indivíduo na massa adquire pelo simples fato do número um sentimento de poder invencível que lhe permite ceder a instintos que, estando só ele, manteria sob controle, e cederá com tanto mais facilidade, porque sendo a massa anônima e por conseguinte irresponsável, desaparece por completo o sentimento de responsabilidade que sempre retém os indivíduos. Então vejam só isso que está falando nesse trecho. Algumas pessoas, não podemos generalizar, né? Algumas pessoas, estando no meio de uma massa, perde até o senso moral, porque a massa é anônima, como está falando aqui. E a pessoa se perde ali no meio, né? E quando a pessoa é responsabilizada depois do ato individualmente, ela tende a pensar que não fez nada, jogando a culpa na massa, porque foi a massa que fez, como se ela mesma não tivesse feito nada. Olha que coisa impressionante isso. Outro trecho que eu trouxe aqui, ó. Portanto, continuando, pelo simples fato de pertencer a uma massa, o homem desce vários degraus da escala da civilização. Isolado, ele era talvez um indivíduo cultivado. Na massa, é um instintivo, em consequência, um bárbaro. Tem a espontaneidade, a violência, a ferocidade e também o entusiasmo e o heroísmo dos seres primitivos. Mais um trecho agora, ó. Por fim, as massas nunca tiveram a sede da verdade, olha só. Preferem ilusões às quais não querem renunciar. Nelas, o irreal tem a primazia sobre o real. O que não é verdadeiro as influencia quase tão fortemente quanto o verdadeiro. Elas têm a visível tendência de não fazer distinção entre os dois. Olha só, elas não têm a tendência de distinguir entre o verdadeiro e o irreal, quer dizer, uma realidade realmente paralela. Então veja a dificuldade até para argumentar com uma massa. Cada pessoa se sente inocente, porque quem fez realmente foi a massa, não ela em particular. Olha o problema que é isso aqui. Então o Freud diz ainda, nesse livro, que as massas mais duradouras são aquelas criadas pelo homem, as chamadas massas artificiais. E as duas massas artificiais que existem são a igreja e o exército, olhem só isso.
Por isso é importante a gente entender a dinâmica, né? Essa dinâmica, a dificuldade de lidar com essa dinâmica de movimentos como esse que aconteceu no Brasil. É complicado, que a massa faz parte de uma seita normalmente. São praticamente como hipnotizados por uma pessoa que comanda a massa, né? Que comanda essa seita, no caso. E se esse sim, né, o comandante deve ser combatido, ou seja, só é possível controlar a massa desarticulando a liderança, é óbvio, né? Isso nas mais diversas situações. Então, é verdade, realmente, tudo isso pode até fortalecer, deve fortalecer a democracia no país, né? As providências estão sendo tomadas, mas pelo lado humano é muito triste ver essa situação dessas pessoas se deixarem engolir por essa massa, né, voltada para o mal, porque ainda não sabem que a verdadeira felicidade é estar em harmonia com o bem na sua vida, que isso jamais vai levar a um final bom, né? Porque a violência é sempre uma coisa ruim. Não se trata de uma reivindicação por ideais diferentes, mas a agressividade e a violência sempre é condenável. Como disse o Jean-Paul Sartre, a violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota. Por isso nós colocamos o título aqui do vídeo, a violência é a derrota da luz. Realmente, né? A violência é a derrota da luz que existe em cada um de nós. Porque o escuro não existe por si só. O escuro é apenas a ausência da luz. Quando uma pessoa se deixa levar pelo seu lado sombra, agressivo, primitivo, ela falha. Porque ela não deixa vir à tona a sua luz natural. A luz que todos nós temos, né? Porque a luz existe dentro da alma de todos nós. Bastando que a gente faça exteriorizar essa luz, reluzir para o exterior essa luz. E na medida que nós nos deixamos levar pelas coisas negativas do mundo, que no caso aí essa agressividade em massa, nós estamos apagando a nossa luz interior, que é inata em todos nós. Então, estar em desarmonia com a harmonia do cosmos, das leis naturais, que são as leis de Deus, é algo que traz muita infelicidade. Então, não adianta pensar que o erro cometido vai escapar de alguma forma de consequências por ter sido um erro cometido por outros também, pela massa no caso, porque a cada ação sempre vai corresponder uma reação. É uma lei física, da física quântica, uma lei natural. Então, imaginem só como essas pessoas que agiram dessa forma lamentável, agora que estão despertando para a realidade, como elas estão infelizes. Dá até medo, a gente até teme pelo pior, né? Que muitas dessas pessoas caiam num estado emocional muito complicado, que desistam da vida por não conseguirem conviver com as consequências desses atos lamentáveis que elas cometeram. Muitas pessoas, muitos deles que são servidores públicos estão sendo exonerados, né? Vão perder o seu ganha-pão, vão ficar em situação difícil, já estão em situação muito difícil. Mas como nada é por acaso, esse evento tão triste deve servir para que dele sejam tiradas lições importantes para nós, inclusive. Como nós falamos antes, nada acontece por acaso, provavelmente foi preciso que isso ocorresse para que as forças da democracia no Brasil sejam fortalecidas, mas não somente isso, isso deve servir de exemplo para cada um de nós, para que a gente reflita sobre nós mesmos, para aproveitarmos esse início de ano para a gente reforçar em nós os nossos propósitos do bem. Essas situações que causam repúdio servem para lição para nós, porque a gente sempre se imagina no lugar o quanto a gente não desejaria isso para a vida da gente. Então, que nós possamos, observando o quanto é triste a situação dessas pessoas que se deixaram dominar pelo mal, reforçar nossos ideais de ano novo, a vontade de fazer o bem na nossa vida, de nos harmonizar, né, com o bem, com tudo aquilo que é bom, que é justo, que é verdadeiro, que é bonito, que é gracioso. A gente tem sede, né, desse bem na vida da gente. Quanto mais a gente vê o mal, mais sede do bem a gente tem. Assim como quanto mais a gente está no escuro, a gente tem sede pela luz, não é? Porque quando a gente não observa as leis naturais, tudo vai mal na nossa vida. Nós sofremos as consequências do mal e fazemos os outros sofrerem também essas consequências, isso é automático.
Mas quando nós observamos e seguimos as leis, tudo flui maravilhosamente bem na nossa vida. As coisas vêm com mais facilidade, temos mais facilidade de alcançar nossos objetivos. Então, nós não só podemos, como devemos observar essas leis, porque elas estão na nossa consciência, elas estão impressas na consciência humana, ou seja, na consciência de cada um de nós. Ninguém está isento disso. Então, o mal nada mais é do que a ausência do bem, assim como o escuro é a ausência da luz. Então, na verdade, essas pessoas que cederam a essa violência, elas estão emocional e psicologicamente doentes na realidade. E nós estamos vendo como isso é triste, nós lamentamos e não queremos isso para nós queremos sim o bem na nossa vida, obviamente, não é? Se existe alguma pessoa que está compactuando com isso é porque está enferma também, a gente não pode ter a menor dúvida quanto a isso. Então nós devemos pensar e agir conectados ao bem, que significa estar conectados a tudo, ao todo, a Deus, porque daí nós temos o divino dentro de nós, não é? Então nós já compreendemos isso, que a felicidade só pode existir quando existe a paz da consciência tranquila, a paz nas suas mais diversas formas. Fora e longe da paz a gente não consegue felicidade, harmonia, não conseguimos. Então a gente deve agir com o outro da mesma forma que nós desejamos que os outros ajam para conosco. Se essas pessoas tivessem feito isso, elas não teriam cometido esses atos, porque elas gostariam que alguém agisse com essa mesma violência para com elas, na casa delas, no trabalho delas, na vida delas. É claro que não. Então elas fugiram dessa lei que Jesus veio nos ensinar, que faz parte das leis naturais. Não faça ao outro aquilo que você não deseja que a você seja feito. E essa atitude naturalmente nos conduz a atitudes melhores, voltadas para o bem, para a alegria. E qual é o termômetro para a gente saber se nós estamos agindo no bem? São, como nós estamos vendo aí, as consequências das ações, das nossas ações. As consequências das atitudes dos chamados terroristas, por exemplo, que atacaram as instituições, já estão aparecendo aí. São as prisões, o sofrimento dentro das prisões, as exonerações daqueles que eram servidores públicos, né? Consequentemente, toda a carência, de toda forma que isso vai resultar. O repúdio da população, da maior parte, pelo menos, da população, porque sempre vai ter aquele que concorda com esse absurdo, porque é tão desequilibrado e doente quanto, né? Então a consequência é tudo isso, a consciência pesada, e o que mais vai advir de tudo isso daí, porque não para por aí com certeza, não é? Então nós vamos observar isso tudo e ver que da mesma forma, em relação aos nossos atos, as consequências do que a gente faz sempre vão apontar os erros e os acertos da nossa vida. Então não tem como a gente não saber. Quando nós erramos, vêm as consequências negativas em nossos relacionamentos, pela agressividade ou pelos conflitos que a gente gera dentro das relações. No nosso corpo, pelas doenças, pelas enfermidades, pelos excessos que a gente comete. Na nossa emoção, pelas angústias, pelo desequilíbrio devido à frustração, à consciência pesada e tudo mais. Daí a gente percebe se nós estamos agindo no bem ou no mal. Esse é o termômetro, as consequências. Até preciso observar os nossos movimentos na vida, se estão nos conduzindo à saúde física, mental e emocional e espiritual também. Se estão nos proporcionando relacionamentos bons, saudáveis, né? Se estão nos propiciando uma vida social boa e assim por diante. Caso não esteja, é porque nós estamos agindo no mal, isso é certeza. Daí é preciso uma avaliação profunda, verdadeira, da gente para conosco mesmo, para a gente reverter a situação. É assim que deve ser. Então, não estamos mais em tempos de negligenciar o bem, utilizando de mentiras, de autossabotagem para a gente se safar de situações. Não adianta, não é? Sendo egoísta pelo descaso com o sentimento e bem-estar do outro, de indolência, não fazendo nada para ajudar o mundo, para ajudar o todo, para ajudar as pessoas. Não adianta. Nós já sabemos que as consequências serão sempre boas e positivas quando a ação é no bem. Quando nós estamos em consonância com as leis naturais, o que virá para a nossa vida é tudo de bom, de belo, de justo, de verdadeiro, de harmônico, né?
E a harmonia com Deus e o universo e com as demais pessoas vai nos proporcionar sempre a paz e a alegria de viver. Isso é automático. Então, não vamos mais negligenciar, né, para depois ter que colher esses frutos amargos da indolência, do egoísmo, da não observância das leis de Deus. Jesus veio aí para nos mostrar, ele foi o exemplo. Então, o que nós temos que fazer a partir de agora é sempre agir no bem, entendendo que no atual estágio evolutivo que a gente se encontra, que é de transição planetária para regeneração, não é suficiente não fazer o mal, dizer assim, não estou fazendo nada de errado, está tudo bem, e cruzar os braços. Não, porque não fazer nada já é colaborar com o mal. A espiritualidade vem dizendo isso. A omissão já é o mal. Então é importante agir de alguma forma no bem, conforme a espiritualidade respondeu Allan Kardec. Para agir no bem não basta não fazer o mal, eles disseram. É preciso fazer todo o bem que estiver ao teu alcance e fazer. Então tem que observar muito, não é? O que está acontecendo ao redor, o que é necessário fazer, onde você se encaixa, né? É claro, a ação negativa ela é mais grave, como essa que aconteceu, mas a inércia também é o erro. Então é preciso o engajamento em qualquer ação do bem, seja uma oração, como a gente deve fazer por essas pessoas, ao invés de ter raiva, né? Um cumprimento a uma pessoa, a gentileza, não é? Uma doação de alimento, uma visita a um doente, um trabalho voluntário qualquer que seja, a animais, a pessoas, a natureza, seja o que for, contanto que não cruze os braços. Então daí você estará assim no caminho do bem e da solidariedade, é isso que é preciso fazer. Porque se o mundo ainda está tão confuso, violento, triste, tanta coisa ruim acontecendo nessa época de transição, é importante nos questionarmos qual o nosso posicionamento diante disso. Você costuma fazer isso, se questionar? Ou fica aí nas distrações da internet, só vendo as notícias, as coisas, as brincadeiras, mas não se questiona, como se as coisas fossem só para os outros. Então veja bem, se questione quais pensamentos você cultiva, pensamentos infelizes ou luminosos. Quais são seus desejos? São positivos, são negativos? E suas palavras? Elas se inclinam para onde essas palavras? Influenciam as pessoas para o quê? Você já pensou nisso? E cada coisa que você fala pode estar influenciando e influencia de fato as pessoas? Qual sua postura diante da vida? Positiva, negativa, neutra? Você induz as pessoas a quê? Até pela internet, pelo que você posta, pelo que você diz, você induz a quê? A violência, a tristeza, a raiva? Porque tem certos comentários, inclusive, sobre isso que está acontecendo, que não induz a nada de positivo. Ou você induz as pessoas ao bem-querer, à alegria, à positividade, à esperança? Gente, é muito importante o nosso posicionamento, porque o mundo e o nosso país está precisando de esperança, de positividade. Mesmo em relação a essas pessoas que agiram como terroristas, esses agressores, qual o sentimento que você está alimentando por eles? Indignação é normal, claro, nós não podemos compactuar com o mal. Mas você está alimentando ódio, raiva, emanando, vibrando raiva para essas pessoas? Vocês têm que se lascar mesmo? Morram aí na cadeia, não sei o quê. Porque se nós estamos fazendo isso, nós estamos nos nivelando ao mal. Nós não devemos jamais alimentar ódio, sentimentos negativos, mas vibrar positivamente por essas pessoas. Pelas pessoas que praticam o mal, não só eles. Vibrar positivamente, orar por essas pessoas. O que Jesus faria se ele estivesse passando por isso, presenciando isso? Nós precisamos vibrar positivamente pelo país, pela energia, pela egrégora, pela psicosfera do país e do mundo. Só assim nós ajudamos. Então, pessoal, encerrando aqui a nossa conversa de hoje, nossa referência realmente, como sempre, é Jesus, o homem mais honesto, mais verdadeiro, bom e amoroso que existiu. Ele deixou aí os ensinamentos de como alcançar, como substituir os vícios pelas virtudes, não é? Quais são as virtudes que nós devemos desenvolver em nós mesmos para ter a felicidade, a paz. Se nós seguirmos os ensinamentos de Jesus, trocando os vícios e os defeitos pelas virtudes,
nós teremos a certeza que estaremos conectados ao bem, conectados ao cosmos, à espiritualidade do bem, a Deus, numa movimentação na Terra como filhos da luz. E é isso que nós precisamos ser, e é isso que nós somos em natureza, em essência, filhos da luz. Então vamos exercer a nossa missão de filhos da luz, contribuindo com a nossa parte para a melhora do nosso planeta, para engrossar a fileira daqueles que trabalham no bem para conduzir esse planeta à regeneração, que é a nossa destinação. Fiquem bem e até a próxima.